Vocês devem estar se perguntando, mas que abertura é essa, estilo The Voice, não é mesmo? Tem um motivo. Esse cara que está aqui do meu lado, um artista plástico que eu costumo chamar de Gepeto, um criador de sonhos, né, de uma fábrica de sonhos, ele trouxe essas cadeiras aqui de presente para o Máquinas na Pan, com a sua assinatura, e que tem a assinatura também de Felipe Frison, e a produção toda aqui também do nosso querido Fagner e do Derek. Então vou mostrar mais uma vez para vocês, que foi muito rápido, pra vocês verem a beleza da cadeira totalmente alinhada com a videografia criada pelo Frison e pelo Goulart. Então, o Máquinas na Pan tem o privilégio de receber hoje aqui nos estúdios Ademar Cabral. Tudo bem, Ademar? Bem, Alex. E aí? Você já esteve algumas vezes com a gente no Máquinas na Pan. Eu já fui visitar a sua fábrica de sonhos, que eu chamo é um ateliê realmente de artista, e muitos projetos novos, mas para mim, até agora, o melhor deles é essa aqui. Essa cadeira Egg, totalmente estilizada aqui para o Máquinas na Pan. Mas, Ademar, tá na mídia esse mês aqui e muito forte o carro que você fez para o Neymar, o Batmóvel do Neymar. Conta um pouco dessa história pra gente, como surgiu isso? Isso surgiu com o meu sócio, Rafa Espíndola. Eles têm a empresa Super Velote, que é um carro que a gente está fazendo, que eu já falo já. E o Rafa me pediu, desafiou para fazer esse carro, o Batmóvel, que ele é super fã. Inclusive, eu fiz o armário do Batman para ele também, ele já tinha a armadura do Batman. E depois o Neymar acabou descobrindo também desse carro, ele já ficou sabendo e acabou dando negócio no final do projeto. O carro ficou pronto. E esse Batmóvel, aquele mais contemporâneo, aquele com rodas largas, que ele sai meio de lado, sai quicando, né? Eu acho que foi o que fez mais sucesso nos últimos filmes, né? Eu pelo menos, eu gosto muito desse Batmóvel, do Tumbler, que na verdade ele é um Chama tanque. Tumbler? É Tumbler. Que ele é um tanque de guerra, praticamente, né? Então eu acho ele muito invocado, acho muito legal, acho bem emblemático. Ademar, e quanto tempo demorou a construção? Esse projeto, 3 anos. 3 anos? É 3 anos por quê? Ou seja, faz 3 anos que o Neymar encomendou de vocês isso, ou ele viu o projeto andando e falou, quero esse carro pra mim? Não, o Neymar ficou sabendo, acho que no meio do projeto, do carro, e ele foi acompanhando de longe, aqui, dali. Depois o carro ele foi pro Dream Cars, também em São Roque, do Marcelo. Ficou lá, acho que uns 6 meses, mais ou menos. E o Neymar, nesse meio tempo, ele foi já negociando, e acabou levando o brinquedo embora. Nossa, que legal, que legal. Mas não é só Neymar, né? Eu cheguei a ver uma obra sua na parede ou no chão, não no chão, da casa do Galvão Bueno. Era uma MP4? Eu não lembro. Fiz 2, eu entreguei uma pro Galvão nos 20 anos da morte do Senna, que era a 4/8, de 93. E depois o Galvão ele deixa o carro lá numa varanda ali, no lugar, e o carro começou a ficar meio desbotado. Eu falei, Galvão, eu vou trocar seu carro. Aí eu mandei pra ele uma 4/4, de 88, primeiro título do Senna. Nossa, que show. E Piquet, você já entregou algumas réplicas, você tem uma parceria, inclusive, com o Nelsinho Piquet. Porque eu vi que tem aquelas réplicas, não sei se é de 1 metro de comprimento, que alguns pilotos de Fórmula 1 já foram contemplados, inclusive, durante o GP Brasil de Fórmula 1. Quem já ganhou essas réplicas? Hoje, graças a Deus, todo grid tem meus produtos. Você tá brincando, cara? Se não são os maiores, são os menores, que a gente entregou para eles. Verstappen? Verstappen, eu fiz um de ouro para ele. Eu fiz um outro, o primeiro que foi o Nelson que entregou para ele, o segundo de ouro eu entreguei para ele. Hamilton foi o primeiro que eu entreguei para ele. Primeira vez que eu fiz aquela miniatura, eu entreguei uma pro Hamilton. Aí o Lando Norris, todos ali, né? O Piastri tem também, Alonso. Então, assim, todo o grande prêmio, todo... Qual a tua obra mais icônica? É bem complicado você perguntar isso para um mestre, né? Como perguntar qual o filho mais bonito. Mas das tuas obras, qual foi a mais icônica? Tem uma, eu não vou dar uma agora de Faustão, que não deixava o convidado falar, mas tem uma muito especial que tem a ver, inclusive, com o Carnaval do Rio de Janeiro. Mas antes, eu quero que você fale dessa mais icônica. Tem a icônica, né? Aquela do Senna, do acidente do Senna, que eu fiz já faz alguns anos, que eu não falo da morte do Senna, eu falo da vida do Senna, e se ele tivesse sobrevivido àquele acidente, que é o carro do acidente, como o carro ficou exatamente, porém, ele saindo vivo do carro, né? Então ele tá saindo sozinho. Uma imagem ele saindo do cockpit. Isso, que essa obra chama Uma Outra História. Então, por exemplo, é a imagem que todo mundo gostaria de ter visto. Ele bateu o carro, mas tudo bem, ok, ele saiu vivo do carro. E as tuas obras já foram lá para fora também, Cabral? Já. Hoje em dia, praticamente 60% das nossas encomendas são de fora do Brasil.
E os caras encomendam réplicas em tamanho 1 por 1, é isso? Sim, sim. Não só 1 por 1, mas menores também, as poltronas. Eu tô mandando agora um gorila, que você vê que não tem nada a ver com automobilismo, mas é um gorila que ele fica apoiado com 2,5 metros de altura. É tipo o King Kong, não? Não, ele é mais uma obra mais artística mesmo assim. E ele fica com o dedo só apoiado no chão, equilibrado, com as pernas para cima, e ele gira. E vai ficar numa galeria lá em Nova York, em frente ao Central Park. Nossa, que legal, cara. E com a sua assinatura lá, Ademar Cabral. Sim, isso é muito legal, né? Não, então, a gente já tem Romero Brito, agora teremos também Ademar Cabral expondo em Nova York. Sapucaí, eu lembro, não vou lembrar qual foi o carnaval, mas eu lembro que o seu carro abriu o desfile de uma das escolas de samba com homenagem ao Senna. Sim, exatamente. Em 2014, nós construímos o carro em tempo recorde, 28 dias para construir o carro do zero. Não é que eu tinha alguma coisa, não, do zero, com motor. Fazer o carro andar. Na Sapucaí, o carro abre alas, que foi extremamente emocionante para mim, né? Tá na frente do carro, ver todo mundo levantando na hora que o carro saía, ficava escondido, um abre alas. E no final ainda, a gente foi campeão. Olha que legal, cara. Esse aí foi sensacional. Né? Esse é realmente um prêmio. E outra obra sua que eu tive a oportunidade de conhecer foi do Copersucar, que ficava na sua casa, não estava lá na fábrica de sonhos, mas ele todo montado como se fosse aquelas esculturas que você vê de dinossauros, né? Que eles mostram as peças originais todas se encaixando, mas tudo isso num volume e pendurado. Inclusive, na época, foi lá o Otávio Mesquita, foi o Wilsinho e foi o Christian também. Foi. Como que nasceu aquela peça? Ali, eu falo que seja em explosão, né? Sim. Uma imagem em explosão. Como aquele carro, faltavam muitas peças dele, faltam muitas peças, suspensão, motor, muita coisa. Então, o que eu fiz? Eu não vou montar ele, eu não quero montar. Eu quero, do jeito que o carro chegou, eu quero, de repente, fazer alguma obra com isso daqui. E eu tive a ideia depois de fazer em explosão. Justamente para você conseguir até ver os detalhes do carro. Você consegue ver as pedaleiras do carro, ver o tanque de combustível e ver o quão perigoso era na época, que era uma cadeira elétrica, aquilo extremamente perigoso, que do lado são os tanques de combustível, 150 litros de combustível que o Sim me contou. Então eu tive aquela ideia de fazer, ficou bem mais artístico do que simplesmente uma carroceria no chão. Então eu gostei bastante. E tem assinatura, eu estava lá no dia que o Wilsinho foi, ele assinou aquela carenagem. Você estava lá no dia que ele assinou? Estava lá no dia que foi o Christian. A gente gravou um pouco antes e depois chegou o Christian com o Wilsinho. Eu não lembro se foi naquele dia que o Otávio gravou com eles ou se foi uma outra equipe de filmagem, mas eu lembro que eu estava lá quando o Christian foi junto com o Wilsinho. Você tem um projeto grande aí pela frente, né? Um projeto que eu posso chamar de único. É isso, né? Inédito e único. Fala pra gente. Exatamente. Na verdade, a minha empresa ela começou há 15 anos atrás com o meu sonho de fazer meu próprio carro. E nesse tempo, eu acabei ficando sócio do Elcio e do Rafa Espíndola. E nós falamos, vamos criar o carro. Agora sim, eu tenho já experiência para conseguir construir um carro de verdade, um super esportivo. Então nós desenvolvemos um carro que é um lugar baseado no Beck Mono, para quem conhece o Beck Mono, que é um monoposto inglês, que é maravilhoso o carro. O carro feito pro cliente, o carro feito sob medida pro cliente. Por exemplo, o banco é feito para ele, o volante é feito para ele, pedaleira. Que nem Fórmula 1, ou seja, faz tem o seat fitting, ou seja, faz o banco pro cara mesmo. Exatamente. O cliente precisa ter a fábrica para a gente tirar o molde do corpo. Para quem não sabe, né, é feito o molde do corpo de um piloto de Fórmula 1, é uma luva. O carro já está andando, está voltando agora do Supra, a gente acaba ajustes de carroceria, que esse primeiro é inteiro de fibra de carbono. E já está homologado? A gente está homologando o carro. Ou seja, esse carro vai poder ir literalmente para a rua. Sim, exatamente. O carro que a gente está homologando para-brisa, lanternas, carroceria, o chassis. É um carro extremamente forte, 350 cavalos, mais ou menos, só que com 700 quilos. E monoposto. Monoposto. Então, por exemplo, é muito diferente de uma pessoa que tem uma Ferrari, uma Porsche, um Lamborghini, que é muito legal, porém é mais do mesmo. O nosso carro, você vai ter uma experiência diferente. Então, a posição de pilotagem é praticamente a posição de pilotagem de um Fórmula 1. Você está a 10 centímetros do chão. Tem um halo, né? O halo. Sim.
ali de proteção. Então, a sensação que você vai ter é que você está andando num carro de corrida nas ruas. Então, você vai para um track day, por exemplo, você vai andar com o carro na pista e vai embora. Então, a gente quer vender a experiência diferente de tudo que tem por aí. Que legal, meu amigo. Qual foi aquele pedido mais inusitado que você já teve de um cliente, Cabral? Olha, inusitado. Um dos mais inusitados foi o próprio Rafa mesmo, que pediu o Batmóvel. Mas a gente fez também um Mirage 3 para o nosso amigo Beto Jorge, que está na Eu lembro de ter visto ele naquele teu primeiro galpão. Exatamente, foi 14 anos atrás. Sim, a gente gravou a primeira vez lá. Que incrível, cara. Mais algum? Porque eu cheguei a ver também comics. Eu não lembro se foi o Hulk, se foi já o Gorila, mas eu cheguei a ver alguns personagens de comics. A gente fez agora... Gorila a gente já fez vários, né? Até por causa da Flávia Alessandra. Comecei a vender gorila por causa da Flávia Alessandra. Eu não sabia. Eu fiz por causa do Mesquita. Tá. Eu restaurei um gorilinha pro Mesquita, eu achei tão legal, eu mesmo restaurei, que eu falei, vou fazer um gorila pra mim grande agora. Eu fiz com 2 metros. Aí a Flávia Alessandra foi lá em casa, subi no gorila e a gente tirou uma foto. E eu postei, aqui é a loira do gorila e a Flávia Alessandra. Aí comecei a vender gorila. A gente tá fazendo agora, finalizando, que é pra minha coleção, o T-800, que é do Exterminator. O robô. Espetacular. Que tá muito, muito legal. O olho acende. E ele fica pronto quando? Tá quase pronto. A gente tá colocando, pra você ter uma ideia, a gente tá colocando as caveiras no chão. Que ele pisa na caveira, né, no início do filme, mas o robô mesmo tá pronto já. Que legal, meu amigo. Qual a peça? Uma vez a gente esteve aqui já no estúdio, tanto no Máquinas na Pan quanto no Ligados na Tomada, o Alan Mosca, filho do Cid Mosca, da Cid Painting, que tem como ícone os capacetes de Ayrton Senna, de Nelson Piquet e de Emerson. E eles falaram ele fala para mim que o que mais vende, o que mais pedem e sempre chega perto do Grande Prêmio de Fórmula 1 é, lógico, o capacete do Ayrton. Você tem aquele pedido que você já sabe também que vai ter que se preparar quando chega perto do GP Brasil? Alex, hoje em dia ficou muito... Por exemplo, como os carros estão mais competitivos, então tá muito variado isso. Não dá para falar... Tá mais eclético, né? Tá muito mais eclético do que antes. Antes era a McLaren. A McLaren 4/4, a 4/8, antes era a Lotus. Então hoje em dia tá muito eclético. Então não dá para falar para você, esse daqui que estão pedindo mais. Hoje, como a Fórmula 1 ela pegou uma fama muito grande, está pegando muitos fãs por causa do filme, por causa da Netflix, ainda mais por causa da Netflix, a Fórmula 1 ela se reinventou. O grupo o Liberty Media, né? Eles deram realmente um input dentro da Fórmula 1 como um show, como o que a gente vê já nos Estados Unidos com o NASCAR, com a NFL, ou seja, com os grandes eventos, às vezes muito mais importante o show do que a corrida na pista. E o Liberty Media fez isso, né? Ele conseguiu fazer uma divulgação diferenciada da Fórmula 1 que traz fãs hoje da McLaren, da Red Bull, do Verstappen, dos pilotos do grid e não só aquela mesmice que a gente tinha antigamente, né? Exatamente. Eu vi até uma pesquisa ultimamente, a semana passada, que aumentou muito o público feminino gostando de Fórmula 1. Isso é interessante. É muito legal, porque o público feminino nunca... uma outra pessoa, uma mulher gostava de Fórmula 1. Então aumentou muito, acho que por causa dos bonitões que tem lá, né? Carlos Sainz... Não, e Brad Pitt agora, né? Brad Pitt, pô. Eu vi o Brad Pitt, cara, de perto. Legal. É mesmo? Em que prova que foi? Lá no México. Você teve com eles lá no México. Já deu um carro pra ele? Não, tem que fazer um estilizado do filme pra dar pra ele de presente. Eu vou ver com quem consegue chegar nele. Não, mas já. O Carlos Slim. O Carlos Slim. Com certeza vai conseguir através do Carlos Slim. É verdade. Vou tentar através dele. Cabral, dentro do que a gente vê de Fórmula 1, hoje você tem uma parceria de negócios, me parece, com o Nelson Piquet, ou pelo menos é o grande divulgador. E vocês usam uma pista de teste, não só para os carros que você está produzindo, mas para outros também. Aonde vocês testam os carros? E ele acaba sendo esse teu test driver, o Nelson Piquet, é isso? O Nelson ele foi agora comigo para o Velopark para testar o carro. O único? O único. Eu cheguei a 200 km por hora com o carro. O Nelson chegou acho que 220, mais ou menos. E ele, cara, o Nelson, que eu falo do Nelson, né? Ex-piloto de Fórmula 1, pilota qualquer coisa que você dá na mão dele, ele pilota. Então ele fez pequenos ajustes de câmbio, de turbina. Ele pediu para diminuir um pouco a potência. Olha que interessante, né? Porque o carro ele tava turbo, então ele estava enchendo muito rápido. Ele pediu para diminuir. Então pela segurança mesmo. Pela segurança, para ficar um carro mais pilotar, assim, mais fácil de pilotar uma pessoa sem ser um piloto.
Então ele está fazendo alguns ajustes. A gente fez no Velopark. Felipe Giafone também já testou para mim uma McLaren com motor de Hayabusa no cartódromo dele também. Então, tem os pilotos que entendem aí para... Do Único, é uma série especial, são exemplares determinados, você está fazendo um número mais exclusivo de veículos para entregar para esses clientes, como funciona isso? Nós estamos pensando em fazer um de 100. Um de 100. A ideia, nós lançamos o carro o ano passado, no pré-lançamento com uma miniatura de 1 metro, mais ou menos, nós vendemos 3 carros no pré-lançamento. Dá para divulgar preço ou ainda não? Olha, dá para falar. Mais ou menos quanto um carro desse? É a partir de 1 milhão. Ah. Porque tem alguns que são, por exemplo, todo em fibra de carbono. Não, e muito artesanal, né? Totalmente 100% artesanal. 100% artesanal. 100% artesanal. Então, é um carro que ele é muito mais seguro até do que um Ferrari, um Porsche, um Lamborghini, porque ele é um chassi tubular, é um carro de corrida que ele anda na rua. Então, a sensação que você vai ter é muito legal. Mais alguma novidade para esse ano? Para esse ano, não, ainda não. É o único mesmo que é a grande atração que provavelmente a gente vai lançar o lançamento oficial mesmo, que é óbvio, você já é mais do que convidado, em dezembro. Tá, onde as pessoas te encontram, Ademar? No Insta, você tem algum site? A Fábrica de Sonhos tem algum site para fazer pedidos também? Como funciona isso? Sim, o site é ademarcabral.com. Ademar com ADH, a gente vai colocar aqui na telinha, né? Isso, .com. Ou no Instagram também, ademarcabral12, numeral 12. Pô, que legal, meu amigo. Então vou pedir para você ficar junto comigo aqui no fechamento do programa. Legal. Super obrigado. O cenário nosso já estava espetacular aí com essa obra. E isso foi um alinhamento de campanha, mais uma vez mostrando para vocês. A cadeira foi toda estilizada com a mesma videografia do programa. Então, para a gente foi um presente. Eu sempre falo, né, que o Máquinas na Pan, ele traz joias de 4 rodas e agora teve 2 joias aqui giratórias e de muito apreço para mim, principalmente pela amizade que eu tenho com esse cara aqui. Super obrigado, Cabral. Valeu, obrigado mesmo, e quero estar no lançamento do Único também, tá bom? Com certeza.